Já aconteceu de repente, dirigir até em casa e, ao chegar, simplesmente não lembrar do caminho que fez. Nossa, direto. É uma sensação bem esquisita. Exato, é aquele trajeto inteiro, sabe? As curvas, os semáforos, as trocas de marcha, tudo foi feito perfeitamente, mas a mente estava em outro planeta. Você para o carro e pensa, nossa, quem é que estava dirigindo nos últimos 20 minutos, né? Pois é uma sensação um pouco assustadora quando a gente acorda e percebe que o corpo fez tudo sozinho. E esse momento, esse agir no piloto automático, é exatamente a chave para o nosso mergulho de hoje. É uma experiência muito universal, né? E sempre levanta aquela dúvida meio desconfortável sobre quem realmente está no controle das coisas. Porque o corpo age, ele resolve os problemas no trânsito, desvia de buracos, mas a mente parece estar rodando num plano completamente paralelo. Uhum. E o material que a gente vai investigar hoje tenta justamente decifrar essa arquitetura por trás desses momentos. Bom, hoje, a nossa investigação vai explorar os trechos de uma obra clássica da filosofia brasileira. Chama Fatos do Espírito Humano. Foi escrita por Domingos José Gonçalves de Magalhães. Um peso pesado. Com certeza. E a nossa missão principal hoje é desvendar uma diferença colossal que ele aponta no texto, que é a linha que separa o simples ato de sentir algo, sabe, a sensação pura, da verdadeira consciência de que se sente algo, que aí já é a percepção. Isso. E a partir daí, a gente quer entender o que essa diferença revela sobre a mente humana, principalmente quando a gente compara com o puro instinto animal. O que eu acho mais fascinante aqui é o contexto todo. Porque a gente está falando de um texto do século XIX. É um bom tempo atrás. Bastante. É um período em que a ciência e a filosofia estavam, tentando desesperadamente catalogar o que é natureza humana. Mas apesar da idade da obra, o problema da consciência, aquele que chamam de problema difícil da consciência, continua sendo uma das questões mais urgentes para neurocientistas e filósofos até hoje. Ninguém resolveu ainda, né? Não mesmo. E o Magalhães ele estabelece uma premissa fundamental logo de cara para tentar resolver isso. Ele diz que para que o espírito humano perceba um objeto qualquer, ele precisa, antes de tudo, separar o que é dele mesmo, ou seja, o que pertence ao nosso eu, e o que pertence ao mundo exterior. Senão vira uma bagunça. Exato. Sem essa separação, a percepção não acontece de jeito nenhum. Fica tudo num borrão só. Ok, então vamos destrinchar isso. Porque a ideia de separar o eu do resto das coisas joga a gente direto no primeiro grande debate que o autor traz. Afinal de contas, o que é esse tal de eu? Essa é a pergunta de $1 milhão. E para transformar uma simples sensação numa percepção real, o Magalhães não deixa muita margem para dúvida. Ele estabelece 3 regras de ouro. Vamos a elas. A primeira é que precisa existir um eu ativo e consciente. E esse eu tem que existir antes da sensação chegar. A segunda regra é que a sensação serve apenas como um sinal, tipo um aviso piscando na nossa tela mental. Uma notificação. Perfeito, uma notificação. E a terceira regra é que o espírito precisa pegar esse sinal e referir isso a um objeto externo. Tem que entender de onde aquilo veio. E é exatamente nesse ponto das regras, principalmente nessa coisa do eu existir antes, que o Magalhães entra em rota de colisão com os pensadores europeus super influentes na época dele. Ele comprou uma briga boa. Comprou. O alvo principal dele é o filósofo francês Condillac. Para quem está ouvindo a gente talvez não tenha tanta familiaridade com os debates daquela época, o Condillac era o grande líder do chamado sensualismo moderno. E o que o sensualismo dizia na prática? O sensualismo é basicamente a crença de que absolutamente todo o conhecimento humano e até a nossa própria mente é construído exclusivamente a partir dos nossos sentidos físicos. Nada mais. Só o que a gente toca, vê, ouve. Isso. A mente seria uma lousa em branco que só vai ganhando forma quando a gente começa a tatear, a cheirar, a ver o mundo em volta. Ou seja, para o Condillac não existiria nada do lado de dentro antes do lado de fora entrar em contato. Exato. Ele defendia uma ideia que era muito sedutora, mas que o Magalhães considerava perigosíssima. Para o francês, o nosso eu nada mais é do que uma coleção de sensações. A gente seria só o acúmulo de tudo aquilo que a gente sente. Tipo um extrato bancário de sentimentos. Boa analogia. Se a gente sente frio, calor, dor, alegria,
A soma disso tudo, essa grande pilha de experiências sensoriais, é o que formaria o que a gente chama de eu. Mas o autor brasileiro discorda totalmente dessa visão, né? E eu achei genial porque ele usa uma contra-argumentação muito engenhosa envolvendo uma corda. A analogia da corda é ótima. É muito visual. Ele diz o seguinte: pensa no movimento de uma corda balançando. O que é esse movimento? É a própria corda se movendo. Não existe um movimento flutuando no ar sem a corda ali. Faz todo sentido. Aí ele pega a lógica do Condillac. Se o eu fosse só a capacidade de sentir as sensações se acumulando, ele não conseguiria se distinguir da própria dor ou do próprio frio. O eu seria a própria sensação no exato momento em que ela acontece. O que cria um paradoxo enorme, porque se quem sente é a própria sensação, seria impossível a gente observar essa sensação de fora. A gente estaria preso nela. Totalmente presos, a gente seria apenas uma dor passageira, depois um cheiro de café, depois uma brisa fria. A gente ia mudar de identidade a cada milissegundo, sem nenhuma noção de continuidade ou de histórico. O Magalhães bate na tecla de que a consciência não é passiva. Ela não é um balde onde as sensações vão caindo. E o texto faz uma distinção muito importante aqui entre o que ele chama de senso íntimo e ciência íntima. À primeira vista, parecem sinônimos para a gente, mas tem um abismo entre as duas coisas na visão do autor. Uma observação crucial para a gente entender a obra. O senso íntimo seria só essa capacidade biológica de registrar uma mudança. Imagine uma planta que se vira em direção à luz do sol. Ela sente, mas ela não sabe que sente. É um reflexo. Exato. Já a ciência íntima implica uma postura ativa, epistemológica. É o ato de saber que se sabe. E aí o Magalhães sintetiza esse verdadeiro eu, o eu da ciência íntima, como uma trindade indivisível. É formada pelo sujeito, a consciência e o ato. A percepção de verdade só ocorre quando esses três pilares estão de pé ao mesmo tempo. E o que acontece se um desses pilares desmoronar? O texto traz um exemplo que eu achei muito esclarecedor, que é o do sono profundo. Esse exemplo é perfeito. Quando a gente dorme profundamente, sabe, aquela noite sem sonhar com nada, o corpo continua ali. O coração bate, os pulmões funcionam, a digestão está acontecendo, mas o eu desaparece para ele mesmo. A trindade se quebra temporariamente. Não há ciência íntima, né? É só a biologia operando ali no escuro. Exatamente. E isso levanta um grande mistério. Porque se o eu tira umas férias durante o sono profundo, mas o maquinário biológico continua operando com uma precisão absoluta, quem é que está gerenciando essa fábrica toda? Essa dualidade obriga o autor a repensar a relação entre a mente e o corpo físico. E a forma como ele explica isso eu diria que é possivelmente uma das analogias mais didáticas da filosofia daquele período. É uma metáfora política pura. Ele compara o corpo humano a um estado, uma nação inteira e super complexa com as suas divisões de poderes, ministérios e funções. Uma nação onde não falta trabalho, diga-se de passagem. Nem um pouco. Nessa nação imaginária dele, a sensibilidade vital, que seriam os nossos instintos e o nosso funcionamento orgânico, atua como um ministro de Estado, um ministro extremamente competente e um tanto viciado em trabalho. Aquele que não dorme nunca. Esse mesmo. Esse ministro resolve todos os problemas burocráticos e operacionais do país de forma independente. Por exemplo, se um espinho entra no seu dedo, o ministro não precisa mandar um memorando para a mente perguntando o que fazer ou convocar uma reunião de emergência. Seria um desastre se precisasse. Ele age na hora. Ele manda os glóbulos brancos, forma um pequeno tumor ou uma inflamação ali para expulsar o corpo estranho e resolve a crise em absoluto silêncio, sem a gente nem pensar nisso. É um sistema totalmente autônomo. A gente pode até brincar com umas situações bem brasileiras. Imagina você comer uma feijoada pesada num domingo à tarde. Nossa, o trabalho que dá. Exato. O volume de trabalho logístico, químico e mecânico necessário para o corpo processar isso é gigantesco. Se o ministro de Estado tivesse que consultar a nossa consciência a cada gota de suco gástrico que ele precisa liberar, a gente ia entrar em colapso mental. A gente não ia conseguir conversar, só digerir. Só digerir. Então, o ministro lida com todo esse trabalho sujo e complexo para que a gente não tenha que pensar sobre ele. E trazendo isso para o mundo corporativo atual, para ficar mais visual ainda, é como se o corpo fosse uma grande fábrica. O ministro é o gerente do chão de fábrica.
Ele sabe como as máquinas funcionam, faz a manutenção, lida com a logística interna e garante que a linha de produção nunca pare. E onde entra o espírito nisso? A nossa consciência, o nosso eu, seria o CEO dessa empresa. Ou, na metáfora mais chique do Magalhães, o soberano constitucional. E o soberano tem funções muito, muito diferentes. Totalmente diferentes. O soberano não desce lá para a linha de produção para consertar uma engrenagem que quebrou, assim como a nossa consciência não dita como o pâncreas deve liberar insulina. Ele tem mais o que fazer. O soberano lida com a alta política, com as relações exteriores. Ele é quem toma as decisões de livre-arbítrio, observa o cenário global, estuda o mundo. Soberano e ministro dividem o mesmo território, muitas vezes precisam entrar em acordo para o país prosperar, mas cada um tem a sua jurisdição muito bem delimitada. O interessante de destrinchar essa divisão de poderes é entender o porquê do Magalhães bater tanto nessa tecla. Ao separar o ministro do soberano, ele está provando estruturalmente que nós não somos as nossas sensações. Nós, quando atuamos como soberano, somos descritos no texto como espectadores simpáticos ou pacientes das sensações do corpo. E como isso funciona na prática da dor, por exemplo? Quando a gente sente dor ao tocar no fogo, isso é apenas um alerta vermelho. O ministro dispara um alarme para o soberano avisando: Majestade, precisamos de uma ação estratégica agora. Tire a mão daí ou o estado inteiro vai queimar. A sensação é só um telegrama urgente provando que a gente precisa interagir com o mundo externo para sobreviver. E a maneira como esse soberano interpreta os telegramas é muito superior ao alerta original em si, né? Tem um exemplo clássico no texto sobre a observação do Sol. Ah, esse exemplo é maravilhoso para mostrar a diferença de intelecto. O nosso maquinário visual, que é puramente físico e governado pelo ministro de Estado, nos mostra o Sol como um pequeno disco luminoso lá no céu, do tamanho de uma moeda. E essa percepção infantil, puramente sensorial, ela nunca muda, não importa a sua idade. A gente pode olhar para o céu aos 80 anos de idade e vamos continuar vendo uma moeda amarela. É, porque a limitação óptica é uma regra biológica inalterável. O olho faz o que ele foi projetado para fazer. Mas aí é que entra o trabalho do soberano constitucional. O intelecto estudando o mundo. É a mente consciente que faz a gente saber que o Sol é, na verdade, o centro de um sistema planetário gigantesco. O texto faz questão até de dar a escala exata que o intelecto deles calculou na época. Sim, ele é bem específico. Ele diz que a ciência calculou que o Sol é 1.407.124 vezes maior que a Terra. Ou seja, os sentidos do ministro mostram um pontinho, mas a ciência do soberano constrói uma compreensão monumental daquele objeto. O ministro vê, mas só o soberano compreende. E essa distinção entre só receber a luz na retina e a elaboração cosmológica de uma estrela massiva é meio que o grande troféu que o Magalhães entrega ao espírito humano. Mas, olha só, essa entrega acaba empurrando a gente para um terreno meio pantanoso. Como assim? Porque pensa bem, se a razão, a verdadeira percepção e o soberano são características exclusivas do ser humano, o que sobra para o reino animal? Esse é o famoso paradoxo animal da obra. Porque se um cachorro sente dor, se ele chora, se ele tem fome, será que não tem um soberano lá dentro dele também? E a resposta do Magalhães para isso é um sonoro não. Ele nega totalmente a consciência animal e, para embasar isso, o texto resgata alguns relatos que são fascinantes da história natural do século XIX. Era uma época em que os cientistas estavam obcecados por entender os limites dos instintos, né? Sim. Havia uma verdadeira corrida na biologia daquele tempo para catalogar comportamentos que não precisavam de nenhum aprendizado prévio. Experimentos que hoje podem parecer até um pouco, folclóricos para a gente, eram levados super a sério para demarcar essa diferença entre o instinto e a inteligência. O caso mais curioso que ele cita é o de um castor. Diz que o fisiologista francês Flourens pegou um filhote de castor recém-nascido na natureza e levou lá para o Jardim Botânico de Paris. Esse castor foi amamentado artificialmente. Ele nunca viu os pais, nunca esteve perto de um rio e não fazia a menor ideia do que era uma represa. Uma folha em branco total. Total. Aí, de repente, os cientistas jogam terra, alguns galhos e água perto dele. O animal, no meio de Paris, começa a construir uma represa perfeita, com a inclinação correta e a estrutura super sólida digna de um engenheiro. E sem ter visto nenhum tutorial no YouTube.
Nenhum. Outro caso que ele menciona é o dos pintinhos observados por um escocês chamado Thomas Reid. O relato diz que assim que eles quebram a casca do ovo, já reagem com uma precisão absurda aos sons da galinha. Eles diferenciam perfeitamente o som que significa venham comer do som que significa escondam-se, tem um gavião no céu. E ninguém ensinou aquele dialeto para eles. Nasceram sabendo. O que é muito louco de pensar. E o que o Magalhães conclui a partir dessas proezas todas é meio que o oposto do que a gente pensaria hoje. Para ele, uma arquitetura perfeita, feita sem aprendizado, não é prova de inteligência, é prova justamente da ausência dela. Como se fosse um robô programado. Exatamente. O castor não tem um eu ativo planejando a represa. Ele é escravo de uma programação. Na visão da obra, os animais são governados por uma inteligência suprema externa, seja a natureza ou a providência divina. Existe um projeto genial na biologia deles, mas o indivíduo não participa dessa genialidade. E aí o autor cunha uma expressão maravilhosa para descrever os animais. Eles o chama de sonâmbulos acordados. Sonâmbulos acordados, nossa, pensando por esse lado, a imagem de alguém agindo perfeitamente no mundo físico, sem ter ninguém no comando mental, é muito forte. E sabe, se a gente trouxer isso para a nossa realidade agora, para o nosso dia a dia, não deixa de ser uma analogia meio assustadora para o comportamento humano moderno. Com certeza, a gente vive fazendo isso. Sim, quando a gente fica rodando o feed de uma rede social por horas, clicando, reagindo a cores e sons sem estar realmente presente. Os algoritmos estão basicamente transformando a gente nesses sonâmbulos acordados. A gente está apenas executando um instinto de busca por dopamina, sem nenhuma ciência íntima do que está fazendo de verdade. Essa é uma excelente conexão. A tecnologia moderna muitas vezes mira direto no nosso ministro de Estado e ignora o nosso soberano. Justamente porque as reações do ministro são rápidas, são previsíveis e puramente instintivas. É mais fácil hackear o ministro. Muito mais fácil. E o Magalhães argumenta que o animal vive nesse estado de estímulo e resposta o tempo todo. Ele até resgata uma frase bem famosa de um naturalista, o Buffon, que dizia que o vegetal é um animal que dorme. E o Magalhães concorda com isso? Ele concorda, mas ele dobra a aposta. Ele adiciona que o animal é um vegetal acordado e ambulante, ou seja, a essência é a mesma, só muda a questão da mobilidade. É pesado. E ele usa as abelhas como argumento final para essa ideia, né? Dentro de uma colmeia, as abelhas constroem favos hexagonais que, geometricamente falando, oferecem um máximo de espaço usando o mínimo de cera. É a resolução de problemas de matemática transcendental. Cálculos de engenharia finíssimos. Mas a abelha não foi para a escola de arquitetura. Ela é uma gênia agindo na escuridão mental absoluta. E para combater quem discordava dessa demarcação rígida entre homens e bichos, o Magalhães não poupa ironia no texto. Um dos alvos dele era um pensador britânico, o Joseph Priestley. O Priestley sugeria que a diferença entre a razão humana e a razão animal era só uma questão de grau, e não de tipo. Que eles teriam uma inteligência parecida com a nossa, só que menor. E certa consciência das ações deles. O Magalhães acha essa ideia tão absurda que ele propõe um teste lógico num tom quase de comédia jurídica. E eu confesso que eu dei risada imaginando a cena quando eu li. Ele questiona assim se os animais realmente entendem as consequências dos atos deles, se eles têm noções de certo e errado e capacidade de ressentimento, então por que a justiça não trata eles como cidadãos normais? Boa pergunta. Por que a gente não pega um cavalo que deu um coice em alguém, ou um cachorro que roubou comida e leva eles aos tribunais para serem julgados formalmente por um júri composto pelos seus pares? A imagem de um tribunal com 12 castores de peruca decidindo o destino de um réu é absurda de propósito. Ele usa essa hipérbole toda para forçar a audiência da época a enxergar que, no fundo, todo mundo sabe que tem uma barreira intransponível ali. Lembrar que estamos analisando perspectivas do século XIX. A biologia evolutiva, a etologia moderna, tudo isso trouxe camadas muito mais sutis sobre a inteligência animal. Mas o objetivo central do Magalhães não era diminuir os animais, era elevar a definição do espírito humano. Mostrar o nosso diferencial. Exato. O argumento dele é: a natureza cega faz coisas incríveis, mas apenas a razão humana tem a ferramenta do espelho.
O animal faz sem saber que faz. O humano sabe o que faz e, na sua função mais alta, ele consegue refletir sobre o próprio fato de que sabe. E o que tudo isso significa no fim das contas, para quem está ouvindo a gente? Eu diria que o grande aprendizado aqui, ao destrinchar todo esse raciocínio secular, é compreender que sentir o mundo ao nosso redor não é um certificado de consciência. De forma alguma. Reagir ao calor, buscar comida, o desviar de um obstáculo no trânsito é o mínimo existencial que o nosso ministro de Estado, o nosso maquinário biológico pode fazer. A percepção verdadeira, o grande trunfo humano segundo a obra, é a capacidade de dar um passo para trás, dentro do nosso próprio teatro mental, e assumir aquela cadeira de observador da nossa existência. Só que manter o soberano constitucional sentado lá no trono nunca foi tão difícil quanto hoje. A gente vive numa era de hiperestimulação crônica. É um bombardeio ininterrupto de sensações que ficam exigindo respostas automáticas o tempo inteiro. É exaustivo? E o que estamos apenas sentindo momentaneamente, isso se torna uma âncora filosófica vital. A gente não precisa ser plantas ambulantes ou reagir a cada estímulo do ambiente. Existe a escolha de observar o próprio instinto e decidir se queremos seguir ele ou não. É retomar as rédeas do nosso próprio estado interno, o que é um desafio e tanto. E para amarrar tudo que a gente explorou hoje, eu quero deixar uma provocação para a nossa audiência. Eu adoro essas reflexões finais. É uma reflexão para você levar e mastigar ao longo do dia, pensando justamente nessa divisão de trabalho que existe dentro de nós. Se o nosso ministro de Estado, os nossos instintos e o nosso corpo é capaz de realizar proezas logísticas tão maravilhosas e complexas, enquanto a gente está completamente no piloto automático, olhando para sua rotina hoje, desde o que consumiu até as conversas que teve, quantas as suas decisões foram de fato assinadas pela sua verdadeira consciência livre e quantas foram apenas a sua biologia carimbando papéis burocráticos porque o soberano estava tirando um cochilo no trono.